O desenho realista pode agregar na sua profissão, no seu trampo, no seu futuro, mas ele também pode trazer algumas desvantagens. É sobre isso que eu quero falar com você, os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens do desenho realista. Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Luciano e eu quero compartilhar com você, depois de anos de experiência, qual é os prós e os contras do desenho realista. E eu já quero começar falando aqui que eu sou suspeito, hein? Por quê? Eu vim dessa escola, eu gostei, né, no meu primeiro contato assim com desenho desse tipo de trabalho. Então assim, eu explorei muito esse campo, eu fiz cursos, eu pesquisei, eu desenhei muito, fiz muito trampo realista, enfim. Então eu sou suspeito em falar sobre isso. Então eu quero falar. Então vamos lá, vamos começar com os prós, certo? Primeira coisa, cara, todo mundo que desenha precisa, em um certo momento, né, um determinado momento da sua vida profissional, ter contato ali com os fundamentos da base do desenho realista. Por quê? Porque isso vai dar uma percepção muito grande, uma sensibilidade muito grande para esse profissional como artista. Porque um desenhista, ele precisa, de uma certa forma, ter contato com tudo que é real, tudo que é natural. Porque é isso que vai dar um ponto de partida para ele, esse é o start. Depois disso, ele pode fazer o que ele quiser, como por exemplo, quando você olha para a natureza, você percebe como que ela se desenvolve, a harmonia, as cores, mas depois o cara pode desconstruir. O tronco da árvore em geral é marrom, mas se ele quiser ele pode fazer rosa, ele pode fazer azul, só que para ele desconstruir ele precisa aprender a construir e entender a base. Mas essa sensibilidade que eu tô falando e essa percepção é tão boa que até profissionais de outras áreas deveriam ter esse tipo de matéria. Seja um advogado, um médico, um doutor, um juiz, porque essa sensibilidade que o desenho realista dá é muito boa e isso também seria essencial para ele aplicar dentro de outras ciências. Dito isso, vou compartilhar algo que está dentro das desvantagens. Por quê? O cara que faz um trabalho realista não tem muita autenticidade. Se não tiver a assinatura do cara ali, você não vai saber quem foi que fez. Porque quando eu estudei História da Arte, o meu professor ele falava muito disso e por um determinado momento ali, principalmente no começo, eu não era muito a favor. Porque como eu vim dessa casa, né, dessa escola, desse estilo de trabalho que é realista, cara, você defende. Então quando nós estamos aprendendo, nós temos que estar sempre abertos e depois você faz um filtro de tudo aquilo que você aprendeu para você pegar o que é bom e o que é ruim e seguir em frente. Então quando eu decidi me abrir para essas informações que estavam entrando ali, quando o meu professor dizia que o desenho realista ele já foi importante no determinado momento, eu consegui agora perceber o quão isso era real. Calma lá, ó, presta atenção no que eu tô querendo dizer. Quando a gente pega, por exemplo, o período do Renascimento, você vê ali que as pessoas faziam trabalhos, seja ele Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, eles faziam os desenhos que eles diziam o nome naquela época de naturalista, né? Que era o que a gente chama hoje de realista, né? Desenhos que tinha anatomia, né? Que tinha as coisas próximas do universo, do mundo em si. Esse tipo de trabalho na ocasião era muito requisitado pelos reis, pelos senhores, né? Os donos de patrimônios ali, era requisitado para retratar a própria imagem deles, alguma coisa específica ali, para servir também como um documento. A gente vê ali também trabalhos, né, um pouco mais artístico, como na Capela Sistina, que nós vemos ali o trabalho de Michelangelo, onde ele explora ali cenas e fatos bíblicos, tá? Ele trazendo ali de uma forma ilustrativa para as pessoas entenderem ali trechos ou partes bíblicos. Só que, com o passar do tempo e o advento também das tecnologias e da câmera, esse tipo de serviço já não era mais requisitado, porque através de um clique o cara tirava ali uma foto e ele retratava aquilo com a maior fidelidade possível. Então, os avanços também, né, da tecnologia e da história fez com que outros movimentos, trabalhos um pouco mais autênticos, trabalhos mais autorais, ganhando espaço e sendo mais valorizado.
Tanto é que tem trabalhos que se você não vê a assinatura do cara, você sabe que é o cara. Por causa das cores, por causa das formas, por causa do estilo dele. Então assim, uma coisa que pode fazer se o cara gosta de desenho realista é fazer como, por exemplo, o Eduardo Cobra fez, que é colocar um print, né, cores geométricas ali em cima do desenho dele, fazendo com que as cores sejam um marco ali e autenticidade no trabalho dele e valorizando os traços dele, o trampo dele. Isso é um ponto de vista muito interessante, porque você mantém ali o que você gosta, que é o desenho realista, mas também consegue imprimir uma outra pegada, uma outra perspectiva, trazendo ali algo autoral. Mas voltando lá pelo trampo que hoje em dia é mais valorizado, nós pegamos aí, por exemplo, um exemplo dos Gêmeos, que é considerado os craques, né, no grafite. É como se fosse o Pelé, como se fosse o Messi, falando, né, tendo como exemplo o futebol. Por quê? Porque, mano, os caras, quando você vê um trampo dele, também você vê muito autenticidade, né, um trabalho bem autoral, mas é um trabalho muito moderno também. É algo que, é o que eu falo, cara, a câmera não consegue fazer isso. Se você pegar um celular, uma câmera e bater uma foto, não faz isso. É algo que tem que sair de dentro de alguém e que a própria tecnologia não seria capaz de produzir de forma prática, tá? Com 2 ou 3 cliques, não. É um trabalho assim, de formiguinha, que demora muito tempo e isso tem um valor muito, cara, mas muito percebido. A ponto assim, eu me lembro que em 2003, 2004, por aí, eu peguei um jornal e esse jornal tava falando do trampo dos caras, né, dos Gêmeos, e naquela época, cara, o trabalho dele, o metro quadrado era R$2.000, entendeu? Nessa época, mano, pô, quase 20 anos. Imagina hoje, o trabalho deles é milionário, velho, é milionário, assim, é surreal o valor que tem. E também tem outras pessoas, né, outros trampos aí dentro de galeria valendo milhões também, tá? Então assim, se você pegar um trabalho realista, tipo hiper realista mesmo, você só vai saber que é uma pessoa que está fazendo se ela só faz coisas assim, do tipo. Vou pegar aqui uma coisa para ilustrar. Tá vendo isso aqui? Um porta-caneta, porta-lápis, sei lá. Imagina que eu só pinte isso, só faço esse tipo de pintura. Uma hora vai ser com lapiseiras diferentes, com pincéis, enfim. Se eu só pintar isso, as pessoas vão saber que é o meu trampo, porque eu só faço esse tipo de objeto. Ou se eu fizesse, vamos pegar outra coisa aqui, ó. Se eu só fizesse chaveiro, se eu só pintasse chaveiro, as pessoas também saberiam que era eu por causa do tema. Agora, se for alguma coisa aleatório, não vai saber. Porque quando você faz um trabalho assim e busca, né, chegar ao mais próximo do hiperrealismo, não tem como você saber quem é que está fazendo isso daí. Então é por isso que perde o valor. Então assim, uma dica é, cara, aprender isso é fundamental. Aprender o realismo é show de bola para quem quer desenhar, para qualquer um. Só que assim, ter um trabalho desconstruído, né, quando você aprende a construção do realismo e desconstrói, é muito mais valorizado e as possibilidades são enormes. Possibilidades. Dentro do realismo, cara, o tatuador vai ter valor, tipos de grafiteiros também, porque há necessidades também, né, dentro desse universo, dentro desse campo. Alguns ilustradores também precisam, desenhista, há várias possibilidades, tá bom? Mas quando você desconstrói e tem um trabalho autêntico, cara, quem vai te contratar são pessoas que realmente gostam do seu trabalho, que não vão pechinchar por isso, vão entender que há um valor percebido ali e só querem saber qual que é esse valor para poder pagar. Nós vemos aí, cara, a tecnologia, o quão ela está avançando e o próprio uso das NFTs, cara. Olha aí, são pinturas aí, ilustrações digitais valendo milhões, a ponto de chegar ali ou parecer com bitcoins ou criptomoedas, entendeu? E esses trabalhos são trabalhos autênticos, autorais, né? Ilustrações, e tem trabalhos assim entrando em galerias também, dos mais variados campos. Beleza, eu espero que eu tenha compartilhado aí de forma ímpar, que você também goste desse tipo de conteúdo, já chega fortalecendo aí nesse like, preciso muito disso, você tá ligado, para o canal voar e decolar e alcançar patamares diferentes.
Conto com você, obrigado por ter ficado até aqui e é nóis!